Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a microbiologia, tá? O que vai ser essa microbiologia? Então, vai ser a parte da ciência que vai estudar a vida microscópica, tá? Então, o que é a vida microscópica? É aquilo que a gente não consegue enxergar a olho nu, que a gente precisa da ajuda de um equipamento chamado microscópio. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai estar utilizando mais o microscópio, tá? Por enquanto, a gente vai fazendo conforme dá. Eu vou mandar depois para vocês algumas fotinhas assim que a gente tem de imagens microscópicas para vocês observarem como que seria a visualização no microscópio, tá? Bom, o que vai ser então essa microbiologia? A microbiologia, ela vai ter muitas aplicações, inúmeras aplicações. Pessoal, vou pedir para quem está com o microfone ligado, desligar. Tá fazendo barulho aqui pra gente, aí fica difícil de vocês entenderem. Então, assim, os seres vivos microscópicos são utilizados para a produção de medicamentos, para a confecção de materiais na construção civil, na indústria comestível, para a geração de combustível, para o controle biológico de pragas, entre outras inúmeras funções que esse mundo microscópico vai apresentar, tá? Porém, um grande avanço dessa descoberta foi principalmente para a medicina, porque esses seres microscópicos, eles provocam doenças, né? A gente sabe que a grande parte das doenças que são causadas nos seres vivos, nos seres humanos principalmente, são causadas por seres microscópicos. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos em casa. Existe um ser microscópico que está causando uma doença que está sem controle, né? Nós não temos um controle ainda sobre essa doença nova. Nós não conhecemos tudo sobre esse vírus, que é uma doença microscópica, né? Se você tem um resfriado qualquer, você tem um resfriado porque você pega um vírus, um rinovírus. Se você tem uma infecção de garganta, você tem essa infecção por quê? Porque você pegou a bactéria, que também é um ser microscópico. Então, para a medicina, a descoberta do microscópio foi muito importante, foi um avanço muito grande, tá? Na página 134, vocês estão com a apostila de vocês? Micaela, onde fala assim, seres microscópicos e doenças. Você pode ler para a gente? Pode ligar. Esqueci que eu estava com o áudio desligado. Isso, pode ler então. Em 1860, o médico inglês Joseph Lister, ao ter contato com os trabalhos de Louis Pasteur, associou a presença de bactérias nos hospitais aos altos índices de infecção. Na época, os médicos não faziam procedimentos de asepsia antes de atender os pacientes, havendo até mesmo a realização de autopsias em cadáveres que antecedia procedimentos cirúrgicos. Logo, os médicos carregavam todas as bactérias patogênicas presentes nos mortos para dentro da sala de cirurgia. Ao observar esse fato, Lister sugeriu que os médicos lavassem com água e sabão as mãos e os braços, que todo o campo operatório fosse desinfectado e que durante a cirurgia fosse vaporizado ácido fênico sobre a região a ser operada. Todos esses procedimentos diminuíram drasticamente as mortes por infecções pós-operatórias, sendo utilizados até os dias de hoje. A relação entre as bactérias patogênicas com algumas doenças humanas foi melhor demonstrada pelo médico alemão Robert Koch. Koch cultivava os agentes patogênicos em seu laboratório e utilizava animais como modelos de pesquisa para investigar as ações das bactérias patogênicas e os possíveis tratamentos. Isso. Então, olha que interessante. Antes, o que acontecia? Eles não tinham noção
de que nós, seres humanos, carregávamos muitos vírus, muitos agentes patológicos, né? E qualquer consulta que precisasse de uma intervenção cirúrgica era feito sem asepsia. O que é a asepsia? É o que a gente tem feito hoje diariamente. A gente tem feito a asepsia das mãos constantemente quando a gente está lavando muito com água e sabão e depois a gente passa o álcool 70%, o álcool em gel, né? Isso é asepsia. Pode falar, Micaela. Micaela? Já. A internet dela deve ter caído. Ah, tá. Depois eu te falo, Pro. Tá bom, então deixa eu só aceitar a Sara que tá chegando e também o Jackson. Então, isso é asepsia. Pensa, quando um médico ia fazer uma intervenção cirúrgica, ele abria esse paciente sem fazer asepsia das mãos. Imagina o tanto de bactéria que ele mandava para dentro desse paciente. Então, o risco de infecção... Mas ele anestesiava o paciente? As intervenções já tinham situações de anestesia nessa época, sim, tá? Porém, o que acontece? Imagina o tanto de bactéria que ia para dentro desse indivíduo por conta de não fazer a desinfecção das mãos e dos... Nossa. Né? Então, o risco de morte também por cirurgia era imenso. Prof. Oi. Eu lembro que também, uma vez, o meu avô, ele cortou o pé e foi um corte profundo, teve que dar 70 pontos. Nossa. Eu me lembro que o médico falou que ele morava na roça. Ou seja, ele não era para ir para lá por causa que lá tem muito animal, muita planta. Era perigoso de, por exemplo, em mexe com horta, era muito perigoso de ter que pegar uma bactéria porque pode ser que ele não cuidava direito. Eu lembro que ele até teve que ir para a Santa Casa. E hoje, qualquer procedimento cirúrgico que a gente faça, a asepsia que os médicos fazem é imensa. O local onde vai ocorrer a cirurgia é totalmente desinfectado, ele é estéril. Então, tem todo um cuidado maior hoje para a gente fazer qualquer procedimento cirúrgico. Pode acontecer que venha a ter infecção? Pode. Mas, normalmente, acontece isso no pós-operatório. Durante o processo cirúrgico, é muito difícil. Micaela, sua tia faleceu por uma infecção pós-cirurgia? Não, ela tava passando muito mal, ela foi tomar uma injeção num postinho, se não me engano. E depois ela faleceu. Ixi, tem gente que acha que o homem que foi dar a injeção não tinha limpado a mão, alguma coisa assim, e daí quando foi injetar, foi bactéria. Pode ser. Difícil, né? Nossa. Bom, então vocês entenderam qual que é a importância da asepsia, né? Pensa, eles falaram que antigamente faziam-se até autópsias no mesmo local que fazia cirurgia. Então, eles carregavam todas as bactérias que tinham no cadáver para dentro do centro cirúrgico. Então, olha que complicado que era essa situação no passado, antes deles descobrirem todo esse processo de microscopia e dos agentes patológicos microscópicos, né? Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre as mudanças na classificação biológica, tá? Nós temos aí, começa na página 134 e ela vai até a página 135. Vou começar com a Maria Eduarda, você pode começar? Maria Eduarda, você pode ler os 2 primeiros parágrafos? E é Maria Clara. Maria, é porque está escrito Maria Eduarda, desculpa, Maria Clara. Configurações do computador que eu não consigo mudar. Tá bom. Tá bom, então. Mudanças na classificação biológica. No início da microscopia, pelas dificuldades de observação das características morfológicas dos seres microscópicos, vários deles foram classificados inicialmente. No século XX, com a descoberta do DNA, as relações evolutivas acerca dos organismos microscópicos puderam ser revisadas com base em características moleculares, resultando na classificação dos seres vivos em 3 domínios de vida: archaea, bactéria e eucária.
Os domínios são categorias taxonômicas acima de reino e tiveram base em dados moleculares propostos pelo microbiologista estadunidense Carl Elzie. Pode continuar. Antes Da proposta de Elzie, todos os seres procariontes que não têm material genético contido em núcleo nem organelas membranosas pertenciam ao reino Monera. Porém, com avanços tecnológicos, percebeu-se que espécies conhecidas de procariontes apresentavam muitas diferenças genéticas e bioquímicas em relação às bactérias em geral. Por exemplo, a composição de suas paredes celulares. Essas espécies também tinham características semelhantes à dos seres eucariontes, como a sequência de alguns genes. Esses seres procariontes receberam o nome de árqueas e foram agrupados em um domínio Archaea. As árqueas são encontradas em ambientes extremos, como fontes hidrotermais e pântanos. Isso mesmo. Então, a gente já viu que os procariontes são aqueles seres que não têm o quê? Uma membrana carioteca, que é aquela membrana que envolve o material genético, delimitando um espaço para o núcleo, né? Então, nós já vimos que os seres procariontes, eles são isso. Eles não têm um núcleo organizado e também não possuem organelas membranosas, né? Em contrapartida, foram feitos vários estudos e ainda chegaram à conclusão de que dentro dos procariontes ainda existiam seres muito diferentes que foi agrupado em um outro domínio que são conhecidos como as árqueas, tá? As arqueobactérias, elas têm algumas diferenças na sua composição que determinou para elas só um domínio. E elas são encontradas principalmente em regiões de difícil acesso, como as áreas de vulcões, tá? Fernanda, pode... Oi? Vai querer falar alguma coisa? E depois eu mando para vocês a fotinha da minha apostila. Tá. Fernanda, você pode ler pra gente? Aham. Os dois últimos parágrafos aí, tá? As demais espécies de bactéria foram agrupadas no domínio bactéria. As bactérias são procariontes unicelulares que podem ter diferentes formas, como esféricas, em bastões, espiraladas, em vírgula, entre outras. Elas vivem isoladas ou agrupadas, em colônias, em diversos habitats, como na presença de oxigênio, na ausência de oxigênio ou em ambos. Há evidências de fósseis de bactérias e de árqueas em rochas de 3,8 bilhões de anos. Por isso, não são considerados os seres antigos do planeta Terra. O domínio Eukarya engloba os demais que agrupam todos os seres eucariontes, ou seja, aqueles que têm células com DNA contido no núcleo celular e com organelas membranosas. Os eucariontes vão desde organismos unicelulares com a levedura e algas, até com organismos multicelulares complexos, como os animais e as plantas. Isso. Então, o que falou aí pra gente, né? A internet melhorou. Quem está fazendo frescura? Pronto. Tá, ok. Vamos continuar aqui. Oi. Pode. Levedura é uma planta? Leveduras são bactérias. Entendi. Tá? Então, assim, ó, o que nós temos, então, aí, o que foi falado? Que nós temos diversos tipos de bactérias, com diferentes tipos de nutrição e também com diferentes tipos de formas, né? Foi isso que foi dito aí para vocês. E o domínio Eukarya vai englobar todos os seres eucariontes. Vamos lembrar o que são seres eucariontes? São aqueles seres que já possuem um envoltório nuclear, então já tem uma membrana carioteca que reserva todo o material genético dentro dele. Então já tem um núcleo organizado e também as organelas membranosas, como
o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias, os cloroplastos, no caso das células vegetais, tá ok? Para esse primeiro momento, tranquilo? Posso continuar? Sim. Tá. Sim. Então agora, abram para mim lá na página 136. Aí vai falar um pouquinho para vocês das bactérias, das cianobactérias e também das árqueas, tá? Então, os procariontes... Apostila 4 ou 5? Os procariontes do reino Monera estão agrupados em 2 domínios, então, tá? Que são as bactérias e as cianobactérias, tá? E as árqueas, que está no domínio árquea. Então, nós vamos estudar primeiro o domínio bactéria, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas bactérias. Vamos falar, então, um pouquinho dessas bactérias. Primeira coisa que a gente vai falar. As bactérias, elas são seres, o quê? Procariontes. Então, são seres procariontes. O que é um ser procarionte, então? Que não tem núcleo organizado, e também não tem organelas membranosas. Tá? A única organela que essas bactérias possuem são os ribossomos, tá? Então, possuem apenas os ribossomos. O que os ribossomos fazem? Vamos lembrar, então. Os ribossomos, eles fazem... São responsáveis pela síntese de proteínas. Isso, síntese de proteínas. Né? Eles fazem a síntese de proteínas. Tudo isso a gente já viu lá atrás. E aí a gente tem vários tipos de bactérias. Existem as bactérias que são parasitas, ou seja, elas são patogênicas, né? Elas provocam danos aos seres vivos, né? Nós temos as bactérias que são decompositoras, são muito importantes para o meio ambiente, porque se não existissem essas bactérias decompositoras ou saprófitas, imagina o tanto de matéria orgânica que estaria no meio sem decomposição. Imagina o número de cadáveres sem se decompor que a gente ia estar vivendo, né? E também nós temos as bactérias fixadoras, que elas são as bactérias capazes de fixar o nitrogênio existente na atmosfera, que a gente não encontra, a gente não consegue fixar sozinho, então a gente precisa da ajuda dessa bactéria para estar fazendo a fixação desse nitrogênio, tá? E também nós temos as bactérias que são simbiontes. E as simbiontes. O que essas simbiontes fazem? São as bactérias que não provocam danos. Por exemplo, lá no nosso intestino, nós temos uma série de bactérias. E essas bactérias que existem no nosso intestino, elas provocam mal para a gente? Não, né? O que elas fazem? Elas atuam em conjunto com o nosso sistema digestório, ajudando no nosso processo de digestão. Então, graças a ela que todo o processo de digestão acontece sem problemas, tá? Tanto que quando você tem uma infecção intestinal, que a sua flora intestinal é comprometida, que morre parte das bactérias do seu intestino, você acaba tendo uma diarreia. E aí você tem que tomar aqueles compostos com bactérias vivas para recompor essa flora bacteriana do seu intestino, tá? Então, a gente tem as bactérias que provocam mal, provocam danos à saúde. Nós temos as bactérias que são decompositoras. Nós temos as bactérias que são... E nós temos as bactérias que são simbiontes, tá? Nós precisamos das bactérias no dia a dia? Precisamos das bactérias no dia a dia, tá? As bactérias são muito importantes para nós. Porém, a gente sabe que ela tem uma importância médica muito grande por conta da existência de bactérias
patogênicas. Ok? Tranquilo? Dúvidas por enquanto? Prof, Aí. depois a senhora pode tirar uma foto da lousa pra gente copiar? Vou fazer isso agora já, tá? Já vou mandar. Prof, quem é o de Coringa? Só por dúvida, quem é o É um jogador de Free Fire da Guilda Loud. Ele é perfeito, maravilhoso, incrível. É só pesquisar no Instagram. Pronto? Podemos continuar? Bom, as nossas bactérias, na maior parte delas, elas são flageladas, tá? Ou seja, elas têm uma movimentação. Essa bactéria que é flagelada, ela é flagelada porque ela possui um flagelo que vai ajudar na sua locomoção, tá? E além disso, ela vai ter, observem para mim, lá na página 139, vocês têm uma imagem bem bonita de uma bactéria. Vendo? Essa imagem que vocês têm aí na página 136. 136, isso. Então, vocês têm aí, ó. Prof, Oi. e o flagelo também é chamado de cilo. Isso. Então, o que vocês têm aqui, ó? Vocês têm uma bactéria que tem uma parede celular, que vai aumentar uma resistência e também fazer uma maior proteção para a célula, tá? Vocês têm aí os ribossomos, que são essas bolinhas aí, únicas organelas que eles têm, que faz a produção de síntese de proteínas. Vocês têm aí, de roxinho, no meio da célula, todo o material genético dela disperso, sem uma carioteca, né? A gente tem aí os flagelos, né? Que aí aparece um flagelo, mas a gente também tem bactérias que se locomovem a partir de cílios, que são estruturas um pouquinho menores que os flagelos, né? Nós temos também a membrana plasmática, que está ali representada de azul, que vai envolver o citoplasma, tá? De verdinho aí na célula não está representado, mas vocês têm aí o citoplasma, que é um material genético. E aí vocês têm algumas estruturas diferentes que as bactérias podem apresentar. Tá bem aqui do ladinho, ó. Elas podem se apresentar aqui. Elas podem ser uma mola. Isso, na forma de cocos, na forma de espiroqueta e na forma de bacilo, tá? Quando vocês tomam aquele leite fermentado, ele me fala assim, tem lactobacilos vivos. Então, existem bactérias na forma desses bacilos aí. Minha mãe tem kefir, que é um lactobacilo. O kefir é uma colônia de bactéria. Você dá... Eu não sei o nome dele científico. Você dá nutriente para ele aí, leite, normalmente, né? E ele começa a crescer, né? Bom, vamos continuar. Ele se alimenta da lactose. Vamos continuar, então, ó. As bactérias, elas podem ser autótrofas. O que são isso? São bactérias que produzem o próprio alimento. Certo? Como que elas são autótrofas, então? Elas podem ser quimiosintetizantes. O que são as bactérias quimiosintetizantes? Que elas produzem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas encontradas no meio, tá? E elas utilizam energia luminosa para isso. Sem utilizar a energia luminosa, desculpa. As quimiosintetizantes não utilizam energia luminosa. Pode falar. Ali atrás não seria organelas membranosas? Não tem. As bactérias Ali atrás no quadro. Nem organelas membranosas, tá? Não apresenta núcleo organizado e nem organelas membranosas. Tá? É que tá membrana. Desculpa, membranosa. Agora que eu vi, desculpa. Então, vamos lá, ó. Então, as bactérias autótrofas, elas podem ser, então, quimiosintetizantes, que vai produzir o próprio alimento a partir de matéria orgânica. Vai produzir matéria orgânica a partir de matérias inorgânicas existentes no meio, sem energia luminosa. Quem que faz isso normalmente? As bactérias fixadoras, tá? Que elas utilizam o elemento nitrogênio. Ou a gente também pode ter as bactérias que são fotossintetizantes. Quem que são essas bactérias fotossintetizantes? São aquelas que realizam fotossíntese, ou seja, elas pegam a energia solar com a clorofila e vai fazer
é a fotossíntese. Qual que é o principal exemplo dessas bactérias fotossintetizantes? As cianobactérias. Então, as cianobactérias, elas são encontradas principalmente nos ambientes aquáticos, tá? E ela vai constituir todo o plâncton ali dessa região. Junto com as microalgas, elas vão produzir a maior parte de oxigênio no planeta Terra. Então, as bactérias fotossintetizantes, assim como as quimiosintetizantes, elas são seres autónomos, ou seja, possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, ok? Mas também existem as bactérias que são autotróficas, ou seja, são aquelas bactérias que não conseguem produzir o próprio alimento, então precisa tirar energia do meio, precisa se nutrir de outros seres vivos, de outros organismos para se manter vivo. Entre essas bactérias heterotróficas, o principal representante que nós temos são as patológicas, tá? As parasitas, as que provocam danos no nosso organismo, ok? Então, isso aí é bastante importante diferenciar uma bactéria heterotrófica de uma bactéria autotrófica, que são os seus tipos de nutrição. Pode falar. Os lactobacilos são tipos de bactéria? É um tipo de bactéria. Uhum. Então, eles são heterotróficos. Eles são heterotróficos. Uhum. Tranquilo, pessoal? Sim. Ó, tá acabando essa videoaula? Tranquilo. Então, eu vou encerrar ela e vou mandar um outro convite. Tá ok? Tá. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Já vou mandar outro convite para vocês lá no grupo. Tá.